Egrégio Tribunal, cumprimento a todos, declaro aberta a sessão. Disparo ao procurador a ata da sessão plenária anterior, se necessário alguma leitura ou retificação, nós podemos considerá-la aprovada. Aprovada então. Passemos aos julgamentos. Está faltando algum aqui? Começa do 2. Seria o 3225, não? Tá, então anuncio o julgamento do primeiro, recurso eleitoral 32225, a relatoria do Dr. José Luiz Blazac. Está na primeira folha aqui, um 2.1. Ah, tá. E aqui, trata do recurso eleitoral de representação. Lucas do Rio Verde, eleições 2010, recorrente João Luiz Basso, recorrente do Ministério Público Eleitoral. Notado aqui no papeleta, o afastamento, parecer pelo afastamento das alegações de decadência e provimento parcial do apelo. Eminente relator, vocês têm palavra. Presidente, o presente caso é daqueles também já comumente julgado aqui pela Corte dos excessos de doação. E no presente caso, a multa foi fixada no valor de R$ 2.889,85. Em razões recursais, alega preliminarmente ter ocorrido a prescrição e também levanta aquela questão da decadência. Aduz que a quantia doada, no valor de R$ 3.000, é bem menor que o limite exigido por lei, pois conforme seu imposto de renda, o rendimento bruto foi de R$ 2.372.624. Portanto, poderia doar até R$ 237.262,40. E, portanto, nas contas razões, o recorrido alega preliminarmente que a representação ela é tempestiva e que também não se aplica a questão da decadência e, por fim, aduz que o rendimento bruto recorrente é de 21 mil. No parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, pois defende que a representação ela é tempestiva, porém reconhece que o rendimento bruto foi de R$ 2.372.624. É o relatório, senhor presidente. Procurador? Reitero o parecer. Ratificado o parecer ofertado por escrito, a palavra, senhor. A questão das preliminares, senhor presidente, é a linha que o tribunal já tem adotado, que é aquela questão de ordem que o TSE estipulou no sentido dos prazos da questão da distribuição e também da questão da decadência. Estou afastando as duas preliminares em consonância com a decisão do TSE no processo de pedido de ordem que aconteceu na representação 981 de Brasília. Como voto. Os preliminares do tribunal estão de acordo ou alguma divergência, alguma consideração especial? Já foi. Estão rejeitados unânime com a palavra, senhor. No mérito, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e do provimento parcial, considerando que o julgamento da preliminar da intempestividade, que o recorrente aduz que seria intempestivo e nós, então, afastamos. E por isso, então, o provimento parcial. Na questão de fundo, que é a questão da doação, de fato, considera-se no rendimento do recorrente os R$ 2.372.654,40, o que poderia, sem dúvida alguma, estar abarcado aí no limite para a doação que foi feita no montante de R$ 3.000. É como voto. Você se proveu parcialmente o recurso, né? Doutor Samuel Franco de Oliveira, com voto. Doutor Desembargador Jéssica Paz. Voto com o relator. Doutor Gil Pérez. Com o relator. Silva, doutor Pedro Francisco da Silva, doutor Francisco Mendes, né? Com o relator. Então o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e proveu parcialmente o recurso, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial.
próxima da relatoria do Dr. Gil Pérez Fernandes da Silva é o 54371/2012, veiculação de propaganda partidária, PPL, inserções 2013, os 2 semestres. Requerente ao partido Pátria Livre, parecer pelo não conhecimento do pedido. Outro relator, com a palavra. Senhor presidente, essa matéria já é bastante conhecida nessa corte. O PPL, pela informação técnica do órgão técnico, não elegeu nenhum representante e, além de tudo, juntou documentos intempestivos. E a douta Procuradoria manifestou pelo não conhecimento do pedido. Ratificado? Ratificado, Se for necessário, eu leio o voto, mas realmente não estou conhecendo do pedido por não preencher os requisitos. Não, de acordo ou divergência? Por unanimidade, não conhecido o pedido, nos termos do voto do relator, em simetria com o parecer ministerial. Também de vossa relatoria, Dr. Gil Pérez, o 57746/2012, veiculação de propaganda partidária, PRB-MT. Parecer pelo indeferimento do pedido, com a palavra. Senhor presidente, é o mesmo sentido, apenas a diferença aqui é que não se trata de juntar documento intempestivo. É que o partido não tem representatividade política, não se elegeu nenhum representante. Parecer pelo indeferimento é o relatório. Mantido o parecer? Se for necessária a leitura do voto, mas é da mesma forma, não estou conhecendo o pedido por falta de requisitos legais. Tribunal, de acordo? De acordo. Por unanimidade, não conhecido o pedido, nos termos do voto do relator, parecer pelo indeferimento do pleito. Dr. Samuel Franco da Lia Júnior. O 9532/2012, trata-se de habeas corpus, objetivando trancamento de inquérito policial lá de Sinop, 22ª Zona Eleitoral. Impetrante Alexandre Gonçalves Pereira, também impetrante Jackson Marcelo Nervo, paciente Juarez Alves da Costa. Anotado aqui o parecer, em tema de preliminar, para extinção do RIT, sem resolução do mérito, ante ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada, e incompetência do TRE-MT para dele conhecer e no mérito se conhecido pela denegação do mandante. Doutor relator. Presidente, também é um caso bastante simples, trata-se de agravo regimental nos autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por 2 advogados contra ato tido por ilegal e abusivo praticado pelo delegado da Polícia Federal de Sinop, consistente na instauração de inquérito policial em desfavor do paciente Juarez Alves Costa por suposta prática de crimes eleitorais. A decisão agravada, ela consta do relatório, mas eu, ao final, decidi que, como relatado, trata-se de recurso eleitoral em habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelos advogados contra ato tido por ilegal e abusivo praticado pelo delegado de polícia, consistente na instauração de inquérito policial em desfavor de Juarez Alves Costa por suporte à prática. Assim, tendo sido indicada como autoridade coatora o delegado da Polícia Federal, que ao prestar informações informa estar no cumprimento de determinação emanada do douto representante do Ministério Público Eleitoral que oficia junto a essa Corte Regional Eleitoral. Desse modo, seguindo firme jurisprudência do Colégio do Tribunal Superior Eleitoral, forçoso o reconhecimento da incompetência absoluta desse Tribunal Regional para processar e julgar habeas corpus contra ato de procurador regional, devendo o mesmo ser extinto sem resolução do mérito. Transcrevo de decisão do ministro Sepúlveda Pertence do TSE e destaco que a competência para processar e julgar habeas corpus contra ato do Procurador Regional Eleitoral é do Tribunal Superior Eleitoral, o que inviabiliza a atuação, ainda que em sede de habeas corpus, de ofício dessa Corte Regional. Então eu julguei extinto o processo, mas a impetrante requer ao final a reforma da decisão agravada, reconhecendo a competência desse tribunal para julgar o presente habeas corpus e, consequentemente, anular a instauração de inquérito policial,
Requer ainda, não sendo reconsiderada a decisão, que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo tribunal, que está acontecendo. E em caso de ser mantido o entendimento de que a autoridade coatora é o Procurador Regional Eleitoral, sejam os presentes autos remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral, é o relatório. Rapidamente, eu só vou retomar a questão da preliminar, porque o habeas corpus foi... quem está como parte, o legitimidade passiva, é o delegado de polícia, e nesse caso foi uma requisição, na verdade foi uma requisição nossa, e do Procurador Regional Eleitoral anterior, para que fosse instaurado um inquérito policial. Já é pacífico na doutrina, na jurisprudência, que requisição não tem discricionariedade, né, do delegado para instaurar ou não o inquérito. Portanto, nós entendemos que o habeas corpus ele já tem um vício já de início sobre a ilegitimidade passiva. E também entendemos que não tem como converter no habeas corpus a alteração ex officio da autoridade coatora, ainda mais quando o tribunal, nesse caso, que seria a autoridade coatora ou o procurador anterior, ele não teria competência, o tribunal não teria competência para fazer essa análise originária. Então, o Ministério Público Federal entende que tem que ser extinto, né, sem o processo, sem julgamento de mérito, e caso entenda que haja ilegalidade do ato, que entre com outro habeas corpus para o TSE. E, por fim, caso superado a preliminar, nós entendemos que o habeas corpus para trancamento de ação penal, para trancamento de inquérito policial, só em caso de atipicidade flagrante, né, sem ter dúvidas sobre a tipicidade do fato, ou alguma medida teratológica por parte algum abuso teratológico por parte do procurador. Então nós entendemos que no mérito também não procede o habeas corpus. Era isso também. Noite relator, mantido o parecer. Senhor presidente, eu, em consonância com o parecer ministerial, eu mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos, relembrando ainda que essa Corte Regional, seguindo o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, exarado no procedimento administrativo número 559/2007, baixou resolução do TRE Mato Grosso, número 977/2012, dispondo no âmbito desse tribunal, sobre a tramitação direta de inquérito policial e das peças de informação entre a Polícia Judiciária Eleitoral e o Ministério Público. Então, com essas considerações, eu estou votando no sentido, em consonância com o parecer ministerial, no sentido da extinção do feito sem resolução do mérito, ante a flagrante legitimidade passiva da autoridade tida por coatora, no caso do Procurador Regional Eleitoral, falecendo, portanto, competência desse Tribunal Regional Eleitoral para processar e julgar a ação mandamental. É como eu voto. Desembargador Gerson, como voto? Professor Pedro Fernandes da Silva, como voto? Com o relator. Professor Pedro Francisco da Silva. Relator. Professor Francisco Mendes Neto. Com o relator. Professor Luiz Basac. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, não conheceu do RIT nos termos do voto do relator. Simetria com parecer ministerial. Relatoria do desembargador Gerson Ferreira Paz, o 4860-83-2010, embargos de declaração, tema de prestação de contas de candidato a eleições 2010, Juarez Fiel Alves, seu embargante. Vale, passa a palavra, evidente, relator. Eu estou requerendo para retirar de pauta, e tinha pedido, que não estava na pauta, pedi para incluir, mas acontece que houve um despacho dentro do processo, em que foi determinada a inclusão em pauta, mas com a publicação por conta de requerimento do advogado. Por isso, eu pedi para retirar de pauta e incluir na pauta que já está analisada dentro dos autos para ser incluído no dia, salvo engano, no dia 23. 23, dia 23 é a próxima? Então está adiado para o dia 23, né? 22. É 22? Então adiado para o dia 22, né? Mais algum?
Nossa senhora. Eminentes pares, nós temos, como mencionado na terça-feira passada, nós temos hoje a possibilidade de eleger os nossos novos gestores, né? O presidente, vice-presidente e corregedor eleitoral. Eu havia conversado com os eminentes pares a respeito, né? E que o nosso regimento interno hoje permite a eleição feita pelo Tribunal Regional Eleitoral a partir da comunicação dos escolhidos pelo Tribunal de Justiça, os desembargadores, né? Como uma boa parte dos estados realizam também. Embora o voto sendo secreto, e consta que o voto dele vai ser secreto, mas também quando há unanimidade não há como se manter o sigilo do voto, né? Eu imagino que se há consideração do tribunal para o presidente do próximo biênio, a partir do dia 15 de abril, né, que seria, que essa posse parece que seria do desembargador Juvenal Pereira da Silva e a vice-presidência e corregedoria da doutora Maria Helena Povas. Há um concerto entre ambos nesse sentido, dado o tribunal, se nós podemos aclamar, se devemos realizar a eleição, podemos fazer a aclamação com eleito unanimemente o desembargador Juvenal, né? Que é uma harmonia que existe, não é incomum isso nos tribunais, é feito de forma tranquila. Aí já constaria da ata a realização da eleição. Desembargador Gerson, doutor procurador, alguma consideração? Desembargador Gerson, de acordo? Eu estou de acordo, se houver acordo entre os interessados, né, não há por que ter que fazer outro procedimento a não ser a aclamação. Eu acho que é perfeitamente possível. Doutor Gil Pérez, doutor Francisco. De acordo, excelência. Doutor Francisco, de acordo. Todos. Então, nosso próximo presidente, doutor Juvenal Pereira da Silva, vice-presidente corregedor, doutora Maria Helena Povas. Consta em ata, direitinho. Pronto, nada mais? Próxima sessão, Terça-feira, dia 22. Recebemos aqui do peticionamento. Sim, nós vamos na terça-feira, na sessão, a gente já algumas inclusões, sugestões, a gente já define para a gente poder fazer valer isso aí, né? Entregando só para os pares poderem dar uma olhada da minuta do esboço aí, né? Haverá uma apresentação também, para poder explicar melhor o assunto. E o Pindago, os membros se querem assim, uma apresentação, ou se bastaria a leitura. Interessados seriam os advogados, mas eu não sei, a questão é como é que está. A outra vez foi feito 2 divulgações e vieram umas 4 pessoas somente, né? Então não sei em que pese eu estar aqui representando a classe, mas eu vejo que também tem que haver um interesse do assunto. Agora, da minha parte, não vejo necessidade. Agora, não sei os colegas. Assim. Se quiser, ele faz uma apresentação antes da sessão. Então tá bom, então a gente realiza. Vamos realizar. Vamos realizar aí, visualiza-se mais fácil tudo, né? De quem desenvolveu e trabalhou, né? Perfeitamente, então fica antes da sessão, né? A gente realiza a apresentação. Nada mais, obrigado pela presença de todos, agradeço.